O que tem a ver o preconceito de raça e de gênero a ver com cultura? Apesar dessa discussão para muita gente passar só pelo direito, faz parte do nosso modo de ver o mundo como a gente vê essa situação. Se a gente legitima ou se a gente repele esse preconceito. E esse é o tema do podcast Observatório da Cultura de hoje. Está começando agora. E no programa de hoje, Bernardo da Mata Machado. Seja bem-vindo, Bernardo. Obrigado. Bernardo, que é historiador pela UFMG, mestre em ciência política e especialista em gestão de cooperação cultural e autor do livro Política Cultural Fundamentos. Bernardo, esse tema você aborda nele, né? Como que esses assuntos identitários estão se chocando quando a gente fala de cultura. Como é que isso está acontecendo nos dias de hoje? Você anunciou aí que eu sou historiador, eu podia fazer um contexto histórico primeiro para a gente chegar mais diretamente na sua resposta, né? Eu acho que, situando mais no Brasil, né, você tem aí três fenômenos que eu acho que são muito importantes, que é a política educacional, que se ampliou muito, né, com a entrada na universidade de um contingente muito maior de pessoas que antes não tinham acesso à universidade, né, isso da política educacional. Na política cultural, você teve também uma ampliação muito grande do próprio conceito de cultura, um programa, por exemplo, feito Cultura Viva, que acabou ampliando muito, saindo daquele campo tradicional das políticas culturais, de tratar com intelectuais e artistas, para tratar com comunidades diversas, identidades diversas. Então você tem, uma palavra que tem sido muito usada, o empoderamento, né, de muitos grupos, né, na sociedade. Então, e esse empoderamento, no caso da área da cultura, se deu muito por meio da consciência de que existem direitos culturais. E que entre esses direitos culturais estão não só a questão da proteção das identidades, né, como também da diversidade cultural, né, a importância de fortalecer as identidades dentro de um contexto de fortalecimento da diversidade. Então, na verdade, quando ocorrem conflitos, né, a expectativa é que esses conflitos sejam solucionados dentro de uma perspectiva, digamos, de um grau de participação e de consciência de direitos. E da discussão de, em determinados momentos, né, qual direito deve prevalecer. Né? Onde há conflito entre direitos, né, a própria ciência jurídica já está pensando dessa forma, né? Quer dizer, como que se pode compatibilizar, né, e que, se não for possível compatibilizar, né, como é que você resolve? As situações, por exemplo, de patrimônio cultural edificado, nós estamos falando aqui da cidade de Paracatu, né? Mas também outras cidades históricas de Minas Gerais tiveram problemas assim, por exemplo, de um prefeito querer modificar o piso de um centro histórico, falar, não, essas pedras são muito antigas, vão asfaltar isso aqui para passar carros, né? E sendo que você tem uma legislação de proteção do patrimônio que vem desde 1935, né, do Decreto-Lei 25, que foi proposto por Mário de Andrade. E houve, aqui no caso de Paracatu, né, para a gente situar melhor, o movimento para a preservação do centro histórico partiu da própria sociedade. E o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional veio, estudou e fez a proteção através do que a gente chama de tomamento, né? Em determinado momento, o prefeito
resolveu modificar, né? E aí houve de novo uma grita da sociedade, né? O IPHAN veio junto com o Instituto Estadual e fez o prefeito recuar via também pressão em cima do Ministério Público, né? Ou seja, nesse caso, qual que é o diferencial, no meu entender, né? O diferencial é o grau de participação da sociedade, ou seja, quando você tem consciência de direitos e participação junto, a tendência é de que você se fortalece, né? Então você tem uma lei de proteção do patrimônio, você tem um órgão de proteção do patrimônio, você tem um Ministério Público que você pode acionar se essa lei não está sendo respeitada, e você tem um movimento social. Mas você vê que nós estamos caminhando para um embate em que algumas soluções podem não se resolver no diálogo. Pegando aqui um exemplo, você citou do patrimônio histórico. Também há hoje um movimento que reconhece a necessidade de nós termos espaços adaptados para pessoas com deficiência. Então são duas causas legítimas. Sim. E uma esbarra na outra. Uma tem um promotor que cuida do patrimônio, e outra tem outro promotor que cuida da defesa da pessoa. Isso. E agora? Como é que nós vamos resolver esses problemas na medida que a sociedade está avançando e nós não temos um certo e um errado, nós temos dois certos, né? Como é que fica? Bom, em primeiro lugar, eu vou chamar aí, né, o que eu acho que tem sido fundamental no Brasil, desde 1988, que se chama Constituição Federal, né? Eu acho, vou te dizer assim com toda a sinceridade, que o que tem salvado o Brasil não é nem X nem Y, nem uma pessoa nem outra. O que tem salvado o país é a Constituição de 88, né? E a Constituição de 88, o artigo dela, primeiro, que diz que nós somos um Estado democrático de direito, né? Um Estado democrático de direito com base em eleição de representantes do povo, né? E também por mecanismos de democracia direta, né? De participação da sociedade, né? Então eu não vejo espaço para conflitos violentos. Não vejo. Quer dizer, eu acho que qualquer solução, se pretende solucionar alguma coisa por meio da violência, ela está fora do contexto que a Constituição de 88 propôs para a gente. E nós tivemos um momento de alta polarização no Brasil, né? Tivemos um momento também de quase rompimento institucional, e passamos por isso tudo, né? Nós passamos por momentos complicadíssimos e o país sobreviveu, né? Então, e a democracia sobreviveu, a Constituição continua firme. Então, acho que, inclusive, todas as decisões que foram tomadas no plano do Supremo Tribunal Federal, no próprio Congresso Nacional, né, no plano do Executivo, né, foram todas embasadas nesses princípios básicos, né? E, então, eu acredito que um conflito, por exemplo, entre a proteção dos direitos das pessoas portadoras de deficiência, né, e do patrimônio histórico, né, eu não vejo dificuldade, né, de resolvê-los, né? Você acha que esses temas, à medida que nós estamos andando, e essas questões estão sendo entendidas como direitos, vai gerar mais debate? Deveria já estar acontecendo, ou nós estamos apagando o incêndio quando eles aparecem? Não, eu acho que nós estamos vivendo momentos de tensão, verdade, né, de acirramentos, né, mas também de respiros, de alívios, né? Eu acho que nós estamos experimentando um mundo novo, né? E um mundo novo que acho que não é só o Brasil que está experimentando, né? Você tem um processo de fragmentação das identidades que está ocorrendo internacionalmente, né? É um pouco o efeito da globalização cultural. E cada uma vai exigindo essa atenção com seus direitos? Exatamente. E aí são regiões, né?
são grupos étnicos, são raças, são gênero. Então, né? na sua visão, isso vai se acentuar com o tempo, à medida que nós vamos nos descobrindo com essas identidades? Sim, e eu acho que a tendência é que as coisas se assentem, e não que os conflitos se ampliem ou chegam a situações insolúveis ou de atos de violência. Você acredita que à medida que a gente vai tendo esses embates, nós estamos amadurecendo, aprendendo com eles para poder enfrentar os que virão na frente? Exatamente. A gente pode chamar isso de uma consciência de cidadania, né, que está se ampliando. Né? Então, muitas vezes você pode viver movimentos de radicalização. Então, vamos pegar um exemplo, talvez o exemplo da pessoa portadora de deficiência pode ser boa, mas eu talvez prefiro ir em questões até mais problemáticas, né? Como, por exemplo, a questão da mulher, a questão racial, né? No caso do Brasil, principalmente a questão do negro e do indígena, né? E a questão da orientação sexual, né? Por exemplo, a questão do movimento LGBT. Eu acho que essas três áreas são áreas complexas no Brasil. Né? Você tem uma tradição de uma sociedade patriarcal que vem desde a colonização, né? De um preconceito racial muito forte contra os povos negros, né? Porque não é um povo só, né? São vários de origem, né? E você também tem preconceitos arraigados contra orientações sexuais diversas das normais. Então, como também esses grupos estão se apoderando de direitos, num primeiro momento eles tendem a ser mais radicais, a pensar só um pouco na sua própria identidade, né? E tendem a fazer um enfrentamento, né? Que acontece naturalmente porque é uma discussão nova para o momento, né? Exatamente. Na sequência, você acredita que ele se assenta? Sim, e aí vai depender de muitas coisas, no meu entender, né? Por exemplo, foi necessário que o Brasil criasse uma lei, por exemplo, do feminicídio. Né? Até quando que agora nós estamos vendo ocorrer crimes de feminicídio, né, em várias circunstâncias e, se não me engano, crescendo, não tenho os dados. Né? Mas, em determinado momento, desde que o sistema de justiça funcione, né, e que essa lei, né, seja, né, de fato cumprida, né, e que a própria sociedade comece a reagir, né, e a condenar esse tipo de crime, né, eu acho que a tendência é que ele diminua. Eu posso ter um pouco de esperança nisso também, porque tem certas coisas que são arraigadas na sociedade, que são coisas difíceis de mudar, né? Vamos chamar isso de cultura política, né? Nós temos uma cultura política conservadora muito forte, né? Como é que isso se rompe, né? De novo, eu acho que vamos levantar também a questão indígena, né? Que também é muito parecido, né? Um problema semelhante, né? Se você for tratar essas questões, né, que eu estou te falando, né, da questão da mulher, da questão negra, da questão indígena, da questão LGBT e tudo, você tem na Constituição brasileira elementos, princípios e normas que capazes de enfrentar a radicalização dessas questões. Né? Então, e desde que também, né, se abra espaço para que essas vozes se expressem. Né? Nesse ponto, eu acho que as políticas culturais têm tido um papel fundamental. Né? Porque as políticas culturais estão dando voz para esses grupos. Né? E quando você dá a voz, às vezes você escuta um grito, né?
Mas quando você tem uma resposta, né, do poder público a esse grito, né, a tendência é que os diálogos se estabeleçam. Você analisa que nós temos algum bom exemplo no mundo em que isso já caminhou e que nós possamos nos espelhar ou vislumbrar que é esse caminho que a gente pode alcançar no futuro? Olha, o que eu estou vendo hoje, né, no mundo é que a situação do Brasil, comparada aos problemas que o mundo está vivendo nesse momento, nós estamos numa situação razoavelmente boa. E transformar essas questões que normalmente ficavam, vamos chamar, da editoria de política, para uma editoria de cultura, você, no seu ponto de vista, isso é uma virtude de que nós estamos descendo para a sociedade discutir, em vez de ficar no âmbito só do que são tradicionalmente os políticos? Sim, não tem dúvida, né? Tanto que a gente tem usado muito uma palavra na área de política cultural, que é a de cidadania cultural, né? Que a cidadania cultural é justamente a consciência dos direitos culturais, que existem direitos culturais, né? E que os artigos 215, 216 e 216A da Constituição, que constitui a seção da cultura, né, são fortes o suficiente para assegurar que essa cidadania avance, né? E se a gente conseguir, né, aí eu vou avançar um pouquinho mais, se a gente conseguir que o artigo que trata das relações internacionais, que é o artigo 4º, que fala em paz 2 vezes e que mostra uma tradição da política externa brasileira de não entrar em guerras, evitar totalmente e buscar solução pacífica para os conflitos. Se você juntar todas essas questões, né, num mundo que está caminhando uma situação perigosíssima, no meu entender hoje, eu acho que se as coisas continuarem como estão, nós caminhamos uma 3ª Guerra Mundial, né? Aí eu acho que o Brasil pode ser até uma ilha de tranquilidade, de paz nesse universo, né? E nesse caminhar, principalmente no trabalho do seu livro, Política Cultural Fundamentos, você cita essas questões que são identitárias, que buscam espaço na cultura, né, para poder serem reconhecidas. Você elencaria, além dessa questão de gênero, de raça, outras que tendem ou já estão buscando espaço na política na política cultural, para poder ganhar espaço? Eu prefiro desviar um pouco da sua pergunta, mas eu não é fugindo dela, não. Eu vou dar uma voltinha para chegar nela. Quer dizer, a gente tem ouvido muita crítica ao chamado identitarismo. Não sei se você tem acompanhado artigos de jornal, e partindo da própria esquerda, inclusive, né, que, a princípio, né, defende os interesses desses grupos, né? Então, o que eu acho é que nós estamos vivendo um momento em que o afluxo, né, da questão identitária está muito forte, e que vai ter que a solução vai ser a consciência da diversidade. A identidade existe se existe diversidade, ou seja, a diversidade é um conjunto de identidades, né? Então não existe identidade sem diversidade. E eu acho que isso falta a compreensão disso, às vezes, nos movimentos identitários. Eu disse que é um pouco quando se apropria do direito e quer avançar, às vezes radicaliza, né? E eu acho que assim, a função, inclusive, aí do setor público, né, olha, tudo bem, né? Então, são reivindicações justas, há problemas históricos, preconceitos históricos a resolver, situações, né, como eu já disse, do patriarcalismo, né, do preconceito racial, que são muito
incrustadas na sociedade brasileira, mas, por outro lado, você tem... Eu vou citar para você o artigo 215 da Constituição. Eu gosto mais da Constituição brasileira, quando ela define patrimônio cultural como todos os modos de viver, fazer e criar dos grupos formadores da sociedade brasileira. Quer dizer, aí está o princípio da diversidade, quando ela fala dos grupos formadores da sociedade brasileira. Só que entre esses grupos, a Constituição cita explicitamente as culturas populares, as culturas indígenas e as culturas afro-brasileiras. É curioso que está tudo no plural. Também a diversidade está nesses plurais. Né? Não é só a cultura afro-brasileira, são as culturas indígenas, as culturas afro e as culturas populares. Né? Ela está dizendo o seguinte, que nesse momento nós temos que priorizar esses grupos que foram historicamente alijados da vida nacional, perseguidos, passaram pela escravidão, passaram por genocídios, no caso da questão indígena, e no caso das culturas populares, foram sempre minimizadas, né, em relação à cultura, vamos chamar erudita, né, e até da indústria cultural. Então, eu acho que a Constituição nos deu os elementos para a gente enfrentar essa questão. Ela, ao mesmo tempo, fala nos grupos formadores da sociedade brasileira, dá prioridade a esses três conjuntos, né, de grupos. Então, nós temos aqui identidades e diversidade. Eu acho que a palavra grupo na Constituição brasileira é essa. E pode surgir coisas novas. Por exemplo, imigrantes. Nós até agora não estamos tendo um problema que está rolando no mundo inteiro, né? Na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, né? A coisa do imigrante. Tem a xenofobia, né? A xenofobia, né? Eu acho que, por exemplo, isso nós não estamos enfrentando. E isso também é péssimo, né? Mas nós temos também outras questões que acabam, uma vez que essas identitárias ganham espaço nas políticas culturais, que também tentam se encaixar como parte da discussão sobre cultura. Questão do meio ambiente, questão do patrimônio histórico, e até mesmo religiosos, né? Isso tudo esquenta esse caldeirão, porque se o espelho é a discussão do ponto de vista das identidades, racial, do gênero, a gente pode esperar alguns debates bem calorosos daqui para frente para saber o que vai caber ao Estado, ou às leis, ou à política cultural resolver? Olha, vou te responder assim, que venham esses debates, né? Quer dizer, que eles precisam de se expressarem, né? Para que sejam solucionados. Assim, a questão é realmente não julgar debaixo do tapete um problema que existe, né? E aí eu lembro um pouco um caminho muito importante, que é o caminho da educação, né? Eu acho que nesse caso a política educacional é muito mais poderosa do que a política cultural, né? Ou seja, né, a minha geração, a gente aprendeu a ler com 7 anos, eles já estão aprendendo com 5, né? E a escola atuando nessas questões ambientais, nas questões do patrimônio aqui, muito fortes, né? Então eu acredito que se a gente continuar nesse caminho, né, que a gente vai demorar a digerir essas questões, não é uma coisa de um dia para o outro, mas acho que a gente está no caminho certo. Obrigado, Bernardo de Mota Machado, obrigado pela presença aqui no nosso podcast Observatório da Cultura. Esse episódio do podcast Observatório da Cultura fica por aqui, mas você sabe que pode acessar toda a nossa lista de episódios no nosso canal no YouTube. A gente espera você no próximo programa.